Olha só, a gente vai. Primeiro, o episódio de hoje é sobre amizades tóxicas. E a gente recebeu uma enxurrada de cartinhas aqui no show da Xuxa, não foi, Foi muito Pedro? polêmico, cara. A gente viu o quanto esse assunto movimenta o coração da galera. E a gente recebeu muita gente falando obrigada pela oportunidade, porque esse é um Exatamente. assunto não comentar. Terminar uma amizade, amizades que te fazem mal, as pessoas não Sim. falam sobre Teve um isso. muito bom que é precisamos falar sobre isso. É, pois é, E aí a eu gente tá aqui falando falando sobre sobre isso, isso. claro. Eu vou dar uma geralzona só para ilustrar um pouco que tipo de reclamação a gente recebeu. Meninas que falam que têm amigas que pegam os seus namorados, ex-namorados, dão em cima, às vezes não pegam, mas dão em cima. Uma outra ouvinte que disse: Eu tenho vontade de terminar, mas quando essa amiga tá legal, a parte boa compensa. Eu fiquei super comovida com esse relato, porque eu acho que isso Caramba. acontece muito. Você fica ali balanceando, né? Assim, mas aí na hora que a pessoa tá legal, ela decide ficar. Sim. Como em muitas relações. A gente teve uma cartinha que falou: a minha reclamação seria para que os gays sejam mais unidos, que eu também achei importante como É. lugar de fala, recorte específico. E, enfim, teremos também os nossos reclame aqui, que estão super quentes hoje, porque é isso, esse é um tema polêmico. É, cara. Amizade tóxica. Como você definiria o que é uma amizade tóxica? O que é o tóxico para caracterizar essa amizade? Porque a gente agora Cara, usa tóxico para muita coisa, é. né? Sempre me dá um pouco de preguiça desses termos que entram na moda, assim, mas realmente amizade tóxica é uma coisa que eu já já sofri, não sofri, né? Já vivenciei, melhor essa palavra. E sei que existe mesmo. E eu acho que a amizade tóxica é quando a outra pessoa te atravessa. E o que que significa esse atravessamento? Quando ela atravessa o limite do seu conforto de existir, né? Quando ela. Eu acho que é isso. Pra gente aqui no nosso tema, o que a gente pode falar sobre amizade tóxica é: a amizade se torna tóxica quando as réguas de bom senso não estão alinhadas. Eu gostei do que você falou antes, que é a questão do conforto e desconforto, né? Se você tem um amigo que te deixa desconfortável por uma atitude dele, por uma visão do mundo, por uma fala, por um jeito de compartilhar com você ou de não compartilhar, esse desconforto é a toxicidade em si, Sim. né? E estar à vontade, né? Porque quantas vezes, isso eu já experienciei mesmo assim na pele, que é você tem uma amizade na qual você percebe depois que você não estava à vontade com a pessoa. E aí, o que que naquela amizade validava essa experiência para você se submeter a um desconforto? O que que você estava ganhando para estar ali de um jeito 70% você? Você não Exatamente. estava inteiro porque você não ficava confortável, não ficava à vontade. Alguma contrapartida tem, né? É, e você só identifica essa contrapartida de um jeito, e é a mesma tecla que eu bato aqui em todos os episódios, que é se conhecendo. É. Quando você E se conhece, você conhece seus limites, você conhece o que te atravessa, e aí você consegue mapear e se colocar no mundo da maneira mais honesta possível consigo mesmo. E aí não sobra espaço para esse tipo de desconforto. você já se viu numa situação de ter que terminar uma amizade? De ter essa conversa, essa DR? Ou então, pelo menos, de puxar para uma DR? É, vontade muitas, mas nunca Uhum. consegui ser tão frontal. E esse é um questionamento que eu permeia muito a minha vida, que é por que que nós não conseguimos terminar uma amizade como a gente termina um namoro, por exemplo? Olha, foi muito bom até agora. Eu te amo. Eu vou te amar para sempre. Mas eu não quero mais conviver com você. Talvez daqui a 3 anos a gente tome um café ou uma cerveja e seja legal, a gente relembre o passado e tudo fique bem. Mas eu não quero mais você na minha vida.
beijo, a partir de hoje seguimos cada um para um lado. Eu acho que isso não acontece porque a gente só termina os relacionamentos românticos porque a gente tem uma lista de mágoas empilhadas que podem ser colocadas à mesa, porque é isso, né? Um relacionamento romântico ele é recipiente para muito assunto, Uhum, né? Que vão além dos assuntos de uma amizade. Então, normalmente tem um plano de futuro, normalmente tem dinheiro envolvido, normalmente tem algum planejamento de família, se é um relacionamento mais maduro, mais, né, assim, padrão e tal. Então, os relacionamentos românticos, eles vão para um lugar que é uma trajetória muito cheia de obstáculos que geram mágoas e que podem virar essa lista na hora de você terminar. Mesmo que eles não cheguem ao ponto do casamento. Eu falo muito da perspectiva do casamento porque é a minha experiência dos uhum, últimos 20 anos. Mas até os casais novinhos, né, heteronormativos ou não e tal, tem um pouco essa dinâmica em que muitos assuntos se misturam, né? Não é só o afetivo, não é só a parte boa. Normalmente tem uma convivência debaixo do mesmo teto, e aí já, né, uhum. prato cheio. E a amizade, supostamente, você é uma escolha na vida do outro que é justamente para compartilhar O que é né, bom, a afinidade, sim. exatamente. O que é bom, tá lá no perrengue, tá lá estendendo a mão na hora da dor, mas aquilo ali foi construído a partir de um monte de experiências positivas, Sim. normalmente, né? As amizades se encontram, se fortalecem nesse lugar da afinidade. Então, você chegar e dar um ultimato, ou dar um aviso prévio, ou avisar que está saindo da relação, é difícil porque você parece que está num constante processo seletivo, a pessoa não está esperando aquilo ali. E isso sempre vem num lugar de estopim, né? Uma coisa que culmina numa sucessão de coisas. E aí, para mim, o que é grave, na verdade, é isso, porque como é que você transita nessa relação de uma maneira mais honesta? Porque, em geral, comigo, e eu acho que é uma falta de bom senso minha, que é a coisa vai me incomodando e eu não vou falando, a coisa vai me incomodando e eu não vou falando. E aí, quando isso fica insustentável, essa relação tem que acabar. Por que que eu não vou já sinalizando o que me incomoda desde o início, para eu não precisar chegar nesse momento? Uhum. Isso é uma coisa que me incomoda muito, acho que é uma falta de bom senso minha. Você acha que é uma cerimônia sua? Talvez seja uma cerimônia, mas eu acho que às vezes eu fico com muita preguiça de chamar atenção para algumas coisas que para mim são óbvias. E aí eu caio de novo naquela célebre frase da lojinha do bom senso, que é o óbvio ainda precisa ser dito. E às vezes ele precisa ser dito para alguém que você tem muito carinho e aquilo vai ser um momento de ruptura, porque vai ser. Essa que é a Vai. parada. É. Não tem como você dizer algumas verdades que são suas pro outro sem magoar, sem criar uma trincheira entre as duas Uhum. pessoas, um abismo que se coloca ali e que é difícil seguir adiante sem que aquilo abale essa relação. As duas pessoas têm que ser muito maduras para você receber e ou falar sem Trocar trocar, sem que isso não seja um lugar de embate de ruim, de mágoa. mágoa, de É, ferimento, né? sim. Você sabe que eu tenho uma certa teoria sobre isso e que passa um pouco pela latinidade, pela brasilidade, que é a gente tem uma enorme dificuldade em ser frontal Uhum, e até ser mais objetivo. Todas as relações, né, entre brasileiros, entre latinos, eu vou estender para o latino porque eu acho que isso é meio o nosso passional comum. Todas as relações tendem a ser ultra-humanizadas. Aquela comparação que a gente já fez aqui fora da lojinha do bom senso. Você vai assistir um American Idol, um The Voice, versão americana, os jurados estão lá esculachando o figurino, o quanto que o cara desafinou, tudo. uhum, Você vai assistir a versão brasileira, tem todo uma encapada que se dá para dar o feedback. Aquela pessoa pode ter desafinado do começo ao fim da música, mas tem uma coisa assim de não trazer a verdade ali, porque aquilo pode magoar, aquilo não vai ser entendido pelo público, aquilo vai parecer grosseiro, então uhum. a gente vai tornando tudo meio
nota 6, né? Assim, as conversas não são francas. É isso, eu acho que talvez eu esteja dando uma volta muito grande para dizer. Nós temos uma enorme dificuldade em usar de franqueza, Uhum. porque a gente. O Caiu, né? cenário caiu. O cenário caiu ali atrás, mas tudo bem, a gente vai continuar. Seguimos. A gente tem uma enorme. Fomos francos. Somos Acho que a francos. gente foi super franco com a audiência agora. A gente tem uma dificuldade de colocar as coisas na mesa sem que isso vire um drama. Sim. Acho que é isso, assim, uma genética Enquanto dramática. você estava falando isso, me vem um outro exemplo bom, meio demente, mas que é bom, que é do churrasco. Um Ah, churrasco em Cabo Frio e um churrasco na França, aham. eles têm diferenças muito grandes, Você muito já foi nos dois. características. Aham. E é muito engraçado que você vai num churrasco na França e cada um leva o seu pedaço de carne para assar na churrasqueira e cada pedaço é de cada pessoa. Eu não vou comer a tua maminha e tu não vai comer a minha alcatra. Hum, Beleza? beleza. No Brasil, todo mundo come de todo mundo, cada um leva o que pode, Uhum. mas no final, porra, tu viu a Vivian? Trouxe a alcatra, comeu picanha. Nem Mas seria o na meu tua caso. frente, Não deixar claro que eu sou vegetariana. mas na tua frente, teriam falado: pô, Vivian, come aí, não, É, tranquilo, porra, come tranquilo. aí, Você trouxe só vida. uma batata Ruffles? Exato, bora! Bora! Só que na França isso não vai acontecer, porque já está estabelecido. Cada um Sim, come a sua carne. Eu acho sim. que são extremos, eu acho que não precisa ser nem muito lá e nem muito cá. Mas Nem Barra são da Tijuca, nem extremos, Paris. exatamente. São extremos que mostram muito essa diferença cultural mesmo. E que eu acho que passa um pouco por uma ideia de meritocracia, né? Uhum. Quer Porque dizer, uhum, não, não entendi. Explica. eu acho que na França as pessoas partem mais do mesmo lugar. E a meritocracia é possível. Tá, No Brasil, não. E o American Idol passa pelo mesmo lugar. total. Essa condescendência que talvez tenha no The Voice Brasil e que não tem no The Voice Estados Unidos, é porque no The Voice Brasil, o Há uma personagem que vontade. tá ali, ele já tá mais vulnerável. Entendeu? Perfeita definição. Nos É, Estados Unidos, não, tá todo mundo mais ou menos ali partindo do mesmo lugar, então foda-se, vou te criticar mesmo, porque é isso. você tá ali um pouco tentando fazer alguma reparação para, né, para aquela história de vida que Exato, já foi dramática até ali. exato. Mas Eu acho eu que pode passar por concordo, aí. concordo. Mas voltando para o que a gente tem como tema, que é amizade, de alguma maneira a gente tem essa dificuldade mesmo em situações que são muito íntimas, né? Em que Sim. a gente está podendo falar ali de igual para igual. Existe um empate de histórias, né? Existe uma trajetória comum caminhada e ainda assim a gente tem essa. Pra mim, o mais difícil, Vivian, na verdade, é que muitas vezes esse desconforto é unilateral. E aí é que mora, pra mim, a grande dificuldade desse assunto, que é eu tenho um amigo que eu não quero mais ser amigo dele, e eu percebo, isso é um exemplo, e eu percebo, ou não, e eu percebo que é unilateral, entendeu? O desconforto. Só eu tô puto com a amizade. Então eu vou me. Como é que eu. E qual é o jeito que eu faço pra acabar com essa amizade? Não consigo ser frontal, que é um defeito meu, não consigo. Então, vou sumindo, vou me Você vai esgueirando, fazendo um vou fazendo um ghostingzinho. ghostzinho. E a pessoa não te larga, a pessoa não percebe. A pessoa te acessa, te procura, faz planos com você Ah, insistentemente. mas tem muita amizade que é peixe-piloto, né? Que tá ali colada em você, no que você fizer. Se você estourar, a pessoa quer sentar na janelinha. Sim, Se você continuar ali tocando a tua vida, a pessoa não comparece muito. E aí, se você emburacar, a pessoa faz aquele, sim, né? Sinaliza aquela. Aparece ali, pelo menos fala: Ah, tô aqui para o que precisar. Aí você precisa e a pessoa não tá ali. Um exatamente. clássico. Exatamente. Mas e aí? Né? Assim, como é que a gente muda esse mecanismo se é um padrão, sobretudo brasileiro, já que a gente colocou o recorte cultural também? Como é que a gente faz para normalizar o término de amizade? Vamos começar esse movimento. Cara, é muito difícil, porque eu acho que assim, ele é possível, Uhum. mas existe também um banquete de consequências.
Porque eu acho também que a gente não pode deixar de dizer que as amizades, elas passam por fases. E a gente Os precisa ser seres tão, humanos, a gente né? precisa ser tão pragmático assim? Uhum. Ou, pra mim, o que seria perfeito é, não tô afim de você nos próximos meses. Para de cobrar e para de Exato. esperar. Porque cobrança também é algo muito. Se você precisa cobrar alguém, cara, eu acho que é. O silêncio às vezes dá uma educada, né? O silêncio Eu às vezes é acho. didático. Eu me lembrei da... Perceber, né, cara, os É, é movimentos isso. do outro. Para mim seria tão mais fácil se essa sensibilidade tivesse ativada em todos. É, mas aí não dá para contar. Eu me lembrei da espectadora que mandou isso, assim, ela vacila, mas quando ela tá numa boa, é ótimo. Sim. É um Eu me pouco ter a identifico muito. paciência de voltar, dessa onda voltar, né? Eu me identifico muito. E também entender que tem amigo pra ir pra balada, tem amigo pra almoçar sábado à tarde, tem amigo que é pra falar sério, tem amigo que não é pra falar sério. Entender É porque também a gente quer tudo num e, pacote e só. catalogar, porque às vezes essa pessoa é incrível, mas só pra fazer isso. E tá tudo bem, entendeu? Como é que a gente. É muita camada pra analisar, Você entendeu? sabia que você falou numa parada que eu vou resvalar para os relacionamentos românticos? Eu acho, porque a gente falou em outro episódio sobre poliamor, né? Relacionamentos não monogâmicos. Sabia que eu acho que a solução, até para os relacionamentos românticos, era essa aí, assim, ter um cara, tô pensando do ponto de vista heteronormativo, eu como mulher, ter um cara que serve para pegar um cinema, ter outro que você funciona muito bem para viajar, ter outro que você funciona muito bem para transar, ter outro que você funciona muito bem para ficar em casa. Essa coisa de querer um multiuso, um Aham. microsystem da pessoa, todo mundo é um microsystem, muito difícil. Você falou isso num episódio lá atrás, que é querer uma pessoa que ocupe todas essas lacunas É, para para sempre. sempre, porque essas lacunas vão mudando, as suas e as do outro, Para né? sempre, cara. E eu acho que tem um pouco isso dessa coisa das amizades, né? Da gente criar uma expectativa. Hoje em dia não mais, porque eu acho que eu tô aprendendo, mas eu mais novinho, cara, eu botava muita gente em pedestal. E aí quando eu via que não era um pedestal porque nunca foi, caralho. Aí virava raiva, tá ligado? Não era nem Claro, decepção, não. claro. Aí eu não queria mesmo a pessoa, nunca Sim, mais. porque você depositou tanta esperança naquela Total. relação ali, o cara te frustra com uma coisinha, já vira uma hecatombe, É, no né? final era sobre mim, né? É, Sempre é sobre a sempre gente, é, né? gente, sempre Sempre é sobre a é. gente. Faz terapia, galera, vamos lá, vamos lá. Acho que a gente tinha que ter o patrocínio da Associação dos Psicólogos, Eu acho. Psicanalistas do Eu acho. Minha Brasil. grande campanha mundial é. Na A gente é verdade, muito groupie dessa galera. cara, mas é muito louco, porque eu acho que isso tinha que estar no SUS, né, cara? É, mas acho que tá, acho que em Não, mas alguma assim, medida. compulsoriamente, entendeu? Não, Pode. não, de uma maneira, eu tô falando sério, é tipo geometria, geografia, terapia. Aham, entendi. Obrigatório, só que a quem interessa, né? Porque um povo que se conhece é um povo que sabe votar. Isso não Aí interessa. você pegou muito pesado. Porque é isso, né? É, Se todo mundo fizesse terapia, todo mundo saberia votar. A gente já ia partir de um pressuposto. é O quê? verdade. Com certeza. Imagina as discussões, seriam outras. No Porra, no mínimo, a mínimo. régua de discussão teria Não, subido. não, PL, não, como é que é? Não, Não, não ia no ter. mínimo não ia ter aquela briga no WhatsApp. Pelo amor de Deus, As gente. famílias iam estar mais unidas, ou não, mas mais É, elaboradas, mais conscientes, mais né? Ninguém ia ser conscientes. vítima das circunstâncias. Aquele racha do WhatsApp talvez não tivesse acontecido. O WhatsApp talvez não tivesse acontecido como o fenômeno que é no Brasil, Nossa. com mais terapia. Fomos longe, hein? O assunto era amizades. Quer E fazer tem um reclame mais. aqui? Não, Ah, tem mais hoje. tem Tá aqui dentro do mais. livro. Eu reclame aqui? Aham. Então vamos. Gente, esse reclame aqui, Fiz até maravilhoso. palanque hoje. Lojinha. Como fazer com uma amiga que te coloca em altas roubadas o ano inteiro, depois vai para o camarote da Sapucaí e não te chama? A pergunta é da Adriana de Niterói. Eu queimava. A Na pessoa, amiga. amiga, na pira, numa pira Porra! olímpica, Meu irmão, ela te joga na leva pra fogueira. roubada. Uhum.
e não te leva pra Sapucaí, É. mano, eu acho que você Ah, tem eu que queria muito eu queria muito saber quais são as roubadas. Meu irmão. É tipo, meu pneu furou, a amiga vai. Vamos desencravar uma unha. Vamos desencravar uma unha, meu cartão não tá passando. Porra, essa me pega numa. Porra! Eu acho que os exemplos devem ser Não, esses, essa porque pra a mim. Adriana foi econômica. Não, eu acho que inclusive, Adriana, mude essa nomenclatura, porque a amiga ela não tá entrando nessa categoria, Não, não. eu tô criando, eu tô co-criando com a Adriana o que são as roubadas, porque ela só escreveu isso. A menina bota ela em roubada o ano inteiro, chega no carnaval, ela não tem ingresso pra Sapucaí pra Então, amiga. tá posto. Uma Tá, amiga é. que te leva pra roubada Roubadas. e não te leva pra Sapucaí não é Não é amiga. amiga. Recatalogue a sua amiga. Porque, querida, ela não é tua amiga, não, meu irmão. Uau. Meu irmão. Meu irmão, Tu sabe o que que tem no amizade camarote é da essa? Sapucaí? Nunca fui. Porra, muita coisa. Dá uma descrição pro Cara, público. open food, open drink, open pessoas. Open pessoas? Porra, Já acho interessante. Realmente bastante. já é caso de o desfile é o de recatalogar. menos. O desfile é o de menos. É um coadjuvante. É muita coisa que você tá perdendo aí pra essa amiga. É Porra. sacanagem. É sacanagem. Eu Mas não falava aí, nunca mais. vou até voltar aqui na pergunta. Qual é a pergunta final? O que é que ela pede ajuda da lojinha? Como fazer? Eu falei, É queima. isso, é queimar. Pedro tá um pouco pirotécnico nesse episódio. Eu acho que essa dá para ser frontal. Essa não precisa fazer ghosting, essa não precisa Não, porque assim, sumir da tudo. vida dela. Vamos falar a Dá pra verdade meu agora. irmão, Quais são as roubadas? Vamos supor uma roubada bizarra. Tipo, formatura do pré-2. Que foi tema, né? Tema de episódio. A gente tá fazendo Tu foi uma reciclagem. Você foi na formatura do pré-2 e ela não te levou na Sapucaí? Meu irmão, queima. É. Foi. Não, cumpriu promessa com você. Subiu a escadaria da Penha. E não te levou na Sapucaí? Não te levou na Sapucaí? Queima. Porra, que mais? Fala mais uma roubada aí. Vem fazer um estrogonofe, traz o creme de leite, a carne, o arroz e a batata palha, que eu tô sem nada na geladeira. Queima. Eu acho que, cara, esse foi o mais fácil até hoje. Essa não é uma amizade, essa é uma folga, essa é uma relação exploratória. Essa amiga, ela Tá te sacaneando, cara. tá te zoando. Tá te sacaneando. É isso. Certamente você merece outras amigas e fará Total. outras amizades. A Adriana é ótima, ouvinte da lojinha. Exatamente. Porra, melhor pessoa. Ficamos por aqui hoje? Ficamos.